Boa noite, doutores, doutoras. Uma satisfação, uma honra estar com vocês novamente, mais uma aula. Preparei hoje para vocês um material, vou disponibilizar aqui minha tela com vocês neste momento. Preparei, na verdade, duas grandes aulas para vocês. A primeira, ali do artigo 81 do Código de Processo Civil, artigo 80 e 81 do Código de Processo Civil, que diz respeito à litigância de má-fé. Na última aula, nós falamos sobre o ato atentatório, a dignidade da justiça, que está inserida lá no artigo 77 e seguintes do CPC. E hoje nós vamos falar sobre a litigância de má-fé. Lembrando que os deveres das partes e dos advogados que estão lá no artigo 77 é uma situação. A litigância de má-fé, que está inserida no artigo 80 e 81 do Código de Processo Civil, é uma outra situação, inclusive com multa diferente e alguns outros aspectos que nós vamos estudar agora. Então, primeiramente, pessoal, a litigância de má-fé está inserida lá no artigo 80 do Código de Processo Civil. E como consideração geral, já deixo claro aos senhores que a litigância de má-fé é aplicada tão somente às partes e não aos advogados, membros do Ministério Público, defensores públicos ou magistrados. Ué, professor, mas por quê? Muito embora, obviamente, nós temos um conhecimento que quem realiza o peticionamento são os advogados, os defensores públicos, os membros do Ministério Público, os defensores e membros do Ministério Público. Entretanto, é entendimento doutrinário e jurisprudencial que, quando existe alguma das incidências de litigância de má-fé, que nós já vamos falar daqui a pouco, quem deverá arcar com essa responsabilidade, quem deverá pagar essa multa, que nós já vamos falar daqui a pouco, é a parte, e não o advogado ou o defensor público, por exemplo. Aí você vai me perguntar, professor, mas quem foi que fez isso no processo? Foi meu advogado. Eu não tive qualquer participação, ele não pediu minha opinião. E agora? E agora que a responsabilidade ainda é sua, mas nada impede que você peça, para que a parte contrária, aliás, que você ingresse contra o seu advogado ou contra o membro do Ministério Público, a defensoria, pedindo a responsabilização pelos danos causados. Inclusive, nada impedirá, por exemplo, que seja instaurado um procedimento administrativo contra aquele servidor público ou ainda contra aquele advogado. Lembrando que esse procedimento administrativo contra o advogado, por exemplo, ele vai ocorrer dentro do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB. E esse advogado poderá ser responsabilizado administrativamente, ok? Junto ao Tribunal de Ética, podendo lá sofrer uma advertência, uma censura, suspensão ou até mesmo a exclusão dele nos quadros da advocacia, nos quadros da OAB, bem como ele será responsabilizado em uma outra ação, uma ação civil aí de reparação, uma ação de indenização de perdas e danos, pelos danos causados ao seu cliente. Tudo bem? Mas, torno a dizer, quem vai arcar com esta multa, com essa responsabilidade, é a parte e não o seu advogado. Prosseguindo aqui. Lembrando, pessoal, que vocês já estudaram, nós já falamos em sala de aula, se eu não me engano, eu passei uma atividade para vocês sobre princípios. E a litigância de má-fé, ela está inserida dentro do princípio da boa-fé objetiva, que está lá no artigo 5º do Código de Processo Civil. Então, quem tiver o artigo 5º, aqui estiver com o Vademeco aberto, por favor, abra lá o artigo 5º. E na leitura do artigo 5º, você vai perceber que é dever das partes agir com boa-fé, com lealdade processual. Pessoal, a lealdade processual, ela é uma premissa, ela é uma base dentro do direito. É dever das partes agirem sempre com boa-fé, com lealdade, trazendo sempre a verdade acima de tudo, buscando sempre agir de forma honesta, de forma proba. Tudo bem? Probo vem de quê? De probidade, de honestidade. Então, isso é a boa-fé objetiva. É dever das partes contribuir para o processo, agindo sempre como modelo de conduta inilibada, Ou seja, com modelo de conduta
honesta. Isso é o que o Código de Processo espera, não só dos advogados, mas também das partes dentro do processo. Então, toda vez em que ocorrer a violação dessa premissa básica, que é a boa-fé, nós estaremos diante, então, de um ato de má-fé, e este ato de má-fé, ele não passará desapercebido, deverá, sim, ser acusado, demonstrado, comprovado pelas partes e trazer ali uma aplicação de uma multa e, obviamente, podendo influenciar até mesmo na sentença, na decisão final do processo. Se o juiz verificar que as partes estão, que a parte está claramente agindo de má-fé dentro do processo. Como má-fé, pessoal, nós compreendemos que é o quê? O que seria má-fé? Seria a aplicação, né, de um ato doloso, de uma postura de uma das partes tentando levar uma vantagem, né, sobre a outra, atos de retardamento de entregas da entrega da prestação jurisdicional, atos de procrastinação do processo, enfim, tudo aquilo que leva o processo a trazer um retardamento da sua decisão, ou atos em que demonstre claramente em que a parte está agindo de má fé, querendo trazer um prejuízo processual ou material da parte contrária. Lembrando sempre, pessoal, que a má fé, ela nunca vai se presumir. Não se presume, professor, a parte contrária está agindo assim, assim, assado, eu entendo, eu presumo que ela está agindo de má fé. Professor, ele está recorrendo da decisão, mas ele está recorrendo para enrolar. Ele está agindo de má fé. Doutor, o senhor tem como comprovar isso? Ah, professor, eu não consigo provar. Eu sei que ele está agindo de má fé, mas eu não consigo provar. Pessoal, dentro do direito, nós temos a máxima que a má fé não se presume, a má fé se prova. Então, se houver indícios, né, materiais de que a parte contrária está agindo de má fé e você consegue provar isso, ótimo, que bom. Se você não consegue demonstrar isso, essa má-fé não será aplicada. Inclusive, caso ocorra a aplicação da má-fé sem a prova cabível, poderá ocorrer a nulidade deste ato nos termos do artigo 93, inciso 4, inciso 9 da Constituição Federal, em que o juiz, quando for determinar, decidir algo, ele precisa fazer isso de forma motivada, de forma fundamentada. E se ele não consegue fundamentar, se ele não consegue demonstrar a má-fé ocorrida, este ato poderá ser declarado nulo. Tudo bem? Então tem que tomar muito cuidado, porque muitas circunstâncias, lembrando, pessoal, que os atos de má-fé aqui são atos determinados pela lei. Então nós temos uma ilegalidade cometida por um ato de má-fé, diferentemente de um ato imoral. Ah, professor, ele está entrando contra uma pessoa lá, que eu entendo que ele não devia fazer isso, porque ele está agindo sem a moral. Pessoal, dentro do direito, a moral é muito relativa e muitas vezes aquilo que é imoral não é ilegal. E por esse motivo, não há que se falar em litigância de má-fé. Ah, professor, me dê um exemplo. Um filho que demanda contra uma mãe. Né? Uma baita sacanagem. Mas entendo claramente pelos valores morais, né? Até nós já falamos isso numa aula anterior, né? Sobre tudo que nós temos como mapa mental, tudo aquilo que nós temos como ensinamentos, né? Como premissas básicas, muitas vezes advindo até mesmo da religião que nós adotamos, né? O ingresso contra uma mãe, para mim, é imoralmente inaceitável, né? Entretanto, por exemplo, eu atuo num processo em que o pai e a mãe estão tendo que ingressar com um processo de reintegração de posse contra o filho. O pai e a mãe emprestou uma casa para o filho morar durante um tempo, isso ali na comarca do Sorriso. O filho já faz alguns anos, o filho já tem uma condição financeira, já comprou outras casas, essas casas já estão alugadas e ele não sai do imóvel do pai e da mãe.
inclusive chegou a ameaçar o pai e a mãe de morte caso tentasse tirar ele da casa. Absurdo, né? Se alguém me contasse isso, eu ia falar, não, mentira, você está aumentando a história. Mas não, quem está contando isso a vocês sou eu advogo no processo, e esses são os fatos verídicos sobre os autos. Então, veja, por mais que exista um ato imoral aí pelo filho, ainda assim não existe ato de legalidade, nós estamos questionando isso judicialmente. Bom, pelo artigo 80, que nós vamos fazer leitura daqui a pouco, existem duas variantes doutrinárias sobre o tema. A primeira variante fala que este rol trazido pelo Código de Processo Civil é um rol exaustivo, ou seja, todas as hipóteses estão previstas aí, tudo que ocorrer e não estiver previsto aí, não há como ser aplicada a litigância de má-fé. Entre outros, né, o primeiro entendimento é que é um rol exemplificativo, ou seja, existem algumas outras situações que não estão previstas. Pessoal, a maioria da doutrina, inclusive a doutrina a qual nós adotamos, né, eu adoto o entendimento, que é o professor Daniel Amorim, de Assunção Neves, um baita doutrinador. Inclusive, depois, quem puder, tiver a oportunidade, assista algumas videoaulas dele, tem disponíveis aí no YouTube também. Ele pretende, né, ele parece que é preferível o entendimento, a aplicação do segundo entendimento, qual seja, que é um rol exaustivo, ou seja, que deverá, sim, cumprir com as determinações estabelecidas pelo texto de lei e não simplesmente o rol exemplificativo, tudo bem? Para justamente trazer uma interpretação restritiva, porque senão o julgador poderia imaginar que uma situação é de má-fé e aplicar lá uma litigância, cabendo aí inúmeras interpretações, discussões e assim por diante. Então, por entender que é um rol estrito sensu, ou seja, que é um rol exaustivo, entendemos que sim, somente ocorrerá aplicação nestes casos previstos em lei. E aí nós temos o artigo 80 que fala: considera-se litigante de má-fé aquele que, inciso primeiro, deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso. Pessoal, este inciso primeiro é uma situação bem abstrata. O julgador terá que tomar o máximo de cuidado quando for aplicar essa premissa. Por quê? Porque muitas vezes, pessoal, a discussão sobre a aplicação de um texto de lei, eu consigo uma guarita ou jurisprudencial ou muitas vezes doutrinária. O que demonstra que a minha pretensão, por mais que seja contrária a algum texto de lei ou alguma situação incontroversa, possui um entendimento, um embasamento jurídico para que seja aplicada essa premissa. Então, tem que se tomar o máximo de cuidado, né, para a aplicação dessas situações. Mas só falar, professor, me dê um exemplo. O exemplo de eu entrar com uma ação, ok? Buscando ali a aplicação de um código de defesa de trânsito, quem bate atrás, pela premissa lá do código de trânsito, quem bate atrás está errado, né? E essa é a presunção. Mas eu faço uma defesa contra esse texto de lei, alegando que não, que esse texto não tem fundamentação, que esse texto, a aplicação, a interpretação deverá ser contrário ao senso, enfim, crio uma temática de defesa sobre isso. E aí você vai perguntar, e aí, professor, existe a má-fé? Vai depender do caso. Se o juiz entender que a aplicação da tese ela é devida como mecanismo de defesa, não há de se falar em litigância de má-fé. Agora, se o juiz entender que nesta situação a parte contrária está forçando, está trazendo realmente uma situação clara de má-fé, daí sim ele poderá aplicar esta multa de litigância de má-fé. Tá? Então, vai depender muito do caso em concreto para que realmente seja necessário ou não a aplicação do inciso 1º do artigo 80.
tá? Então tá ali, ó, entendemos que a previsão da lei exige a demonstração do ânimos. Qual ânimos? Ânimos de má fé, tá? Quando ele realmente ele quer forçar uma situação ou quando ele despreza algo que é incontroverso. Lembrando, o que é incontroverso? É quando ambas as partes reconhecem a aplicação daquele texto de lei. Tudo bem? O inciso 2º do artigo 80 nos fala que aplicará a litigância de má-fé quando? Quando alterar a verdade dos fatos. Como uma das partes altera a verdade dos fatos. E como nós já falamos sobre isso, sobre verdade, pessoal, a verdade dos fatos é uma matéria subjetiva. Olha, professor, mas como? A verdade é uma só. Calma lá. Calma lá. A verdade ela é muito subjetiva. Por que ela é muito subjetiva? Depende de cada forma, de cada pessoa, como que a pessoa reagiu a este assunto, como que ela viu este assunto, quais foram os fatos, os argumentos que levaram ela a ter aquela conclusão. Ela levou isso através de uma dedução lógica, ela viu. Se ela viu, qual foi o ângulo de visão dela? Então, veja, tudo vai depender muito do caso concreto. Então, alterar a verdade dos fatos também é algo muito subjetivo, muito abstrato e muito difícil também de ser comprovado judicialmente. Inclusive, olha lá, lembra que eu havia dito para vocês a fotografia lá do príncipe? Olha lá, a importância do contraditório. Olha lá, a primeira fotografia, aparentemente parece que ele está mostrando o dedo ali com uma clara situação de ofensa, né? E a segunda foto demonstra que ele estava simplesmente mostrando os 3 dedos. Não sei se era referência a um filho ou algo nessa situação. A imagem embaixo ali, olha, a pessoa mostrando, ó, é 6. E a outra, não, é 9. As duas estão certas, né? Depende do ângulo que se olha. E outra ali, uma leoa segurando seu filho com a boca. Na primeira imagem parece que ela estaria mordendo, né, engolindo ali o animal. E na segunda está claramente demonstrando que ela está somente o quê? Carregando o seu filho, né? Então, pessoal, no processo acontece muito isso. Acontece muitas situações como essa, em que, na verdade, a situação depende. Depende do que cada um viu, depende do que cada um vivenciou, depende do que cada um carrega como carga emocional sobre aquele assunto. Então, por esse motivo, o juiz ele tem que ouvir todos os envolvidos para ele ter um panorama geral de tudo que aconteceu verdadeiramente e com base nesse panorama ele chega à conclusão. Não, realmente, a verdade é essa daqui, com base em todas as informações trazidas e pesquisadas sobre esse processo. Então, esse alterar a verdade dos fatos é muito difícil de acontecer, mas pode acontecer. Eu já tive uma situação em um processo em que nós estávamos defendendo uma casa noturna aqui na cidade de Sinop, em que ocorreu uma briga entre terceiros e um desses terceiros ingressou com um processo contra essa casa noturna, pedindo indenização por danos materiais, morais e estéticos em razão da briga. Óbvio que a nossa principal tese foi culpa exclusiva de terceiros, por mais que a briga ocorreu dentro da casa noturna, a casa noturna não teve qualquer coparticipação, muito pelo contrário, assim que a briga foi deflagrada e os seguranças conseguiram chegar até aos agressores, houve a separação e todos foram colocados para fora, não havendo qualquer alteração de isonomia de tratamento. Os brigões para fora, cada um se vira, chamou a polícia, tá? Mas é lógico que durante a briga ali um acabou agredindo muito mais do que o outro, olho machucado, chutes, arranhões, cortes, e aí essa pessoa ingressou com ação contra a casa noturna. Só que quando ele entrou com o processo, ele alterou a verdade, ele mentiu. Ele falou que, além de ter apanhado, né, do agressor lá do terceiro, ele também disse que ele apanhou do segurança. Ele falou, o segurança me bateu, o segurança me deu um soco, me deu um chute. E aí, durante toda a instrução processual, em nenhum momento isso ficou provado. Muito pelo contrário, puxamos pelas imagens do dia, em momento algum, o segurança bateu nele. O segurança imobilizou os 2 agressores e colocou para fora. E tem todo o trajeto da imagem, interna e externa. Em nenhum momento prova que ele bateu em nenhuma das partes.
E aí, então, nós comprovamos que o quê? Que o autor alterou a verdade dos fatos. Entenderam? É difícil acontecer isso, viu, pessoal? Tanto é que esse processo, eu lembro que quando saiu a sentença, eu tinha vários estagiários aqui no escritório, eu falei, pessoal, olha aqui um processo que é raro de acontecer. Você comprovar que a parte contrária está mentindo. E aí mostrei para eles, foi bem engraçado, foi uma discussão bem legal aqui dentro do escritório. Inciso terceiro, usar do processo para conseguir um objetivo ilegal. Pessoal, age de má fé aquele que busca o processo para conseguir prejudicar uma outra pessoa, para conseguir um objetivo que não é possível. Professor, me dê um exemplo. Processo simulado. Imagine vocês em que, hipoteticamente dizendo, Pedro, devedor contumaz, deve na comarca do Sinop uma dívida aí estimada em 3 milhões de reais. Como ele possui algum patrimônio, ele decide divorciar da sua esposa e, em razão do divórcio, os bens do divórcio ficam todos com ela. Olha só uma situação. Ele divorcia e deixa todos os bens com ela. Processo simulado. Tranquilos? Um desses credores decide ingressar judicialmente contra ele. Como ingressa judicialmente, ganha o processo, vai em cima do patrimônio, não tem patrimônio nenhum em nome dele. Mas ele ainda continua mantendo um vínculo marital com a esposa. Ele só não possui mais um vínculo jurídico com a esposa, né? Por quê? Porque o casamento dele foi dissolvido, né? Houve o divórcio. E em razão do divórcio, todos os bens agora são da ex-cônjuge. E aí ele falou, olha, eu até queria te pagar, mas eu separei, rapaz, fiquei depenado, não tem mais nenhum bem no meu nome. Ah, mas e ela? Ah, ela não tem nada a ver, ela não tem nada a ver com essa dívida, ela não responde por essa dívida, infelizmente não vou conseguir te pagar. Veja, pessoal, ele não utilizou do divórcio para prejudicar seus credores, sim ou não? É claramente uma situação de utilizar do processo para conseguir um objetivo ilegal. Quer ver um outro exemplo? Um agiota que entra com uma ação de execução de um cheque dado em garantia da agiotagem. É uma clara situação também de processo simulado. Porque, pessoal, a agiotagem é lícito? Não, não pode agiotagem. Não. Ah, professor, mas meu vizinho faz, meu primo faz. Pessoal, pouco importa quantas pessoas façam. A agiotagem ainda é ilegal. Não se é autorizado. Ah, professor, mas e o costume jurídico? Pessoal, o costume jurídico não pode abarcar situações ilícitas. Tudo bem? Por exemplo, professor, todo mundo lá em casa gosta de jogar o jogo do bicho, né? Dando dinheiro lá para o arcanjo. E aí, professor, mas todo mundo joga, não é legal? Não, continua sendo ilegal. Não pode. Não é porque todo mundo joga que é lícito. Tudo bem? A mesma situação vale para a agiotagem. Então, aquele agiota que pega o cheque, ingressa com uma ação judicial, ele está agindo de má fé. Por quê? Ele está utilizando do processo para conseguir um objetivo ilegal. Qual é o objetivo legal? Cobrar aqueles juros demasiados do seu devedor. Professor, tem como sair disso? Tem. Reduzir os juros para os juros legais de 1%. Porque o contrato de mútuo, que é um empréstimo de dinheiro, ele é permitido no ordenamento jurídico. Só não é permitido com juros acima do permitido, com juros ilegais. Ah, professor, mas eu quero emprestar dinheiro com juros a maior. Então, abre uma factory. Daí você pode. Recolha a tributação devida, recolha o IOF, recolha... Aí, legal, você pode. Caso contrário, não. Mesmo com factory, inclusive, você não pode prestar dinheiro para pessoa física. Tá? Somente para pessoa jurídica como antecipado de recebíveis. Muito embora, pessoal, não pesquisei isso ainda, tá? Me parece que recentemente, agora no início do ano, saiu uma legislação do nosso presidente autorizando o empréstimo de dinheiro entre particulares.
Me parece até que já saiu um aplicativo regularizando essa situação. Tá? Eu lembro de ter visto uma reportagem na televisão sobre isso, acho que foi em fevereiro ou início de março, mas eu não parei para estudar. Tá? Mas depois eu vou pesquisar e falo para vocês como é que está isso. Mas, enfim, em via de regra, se você utilizar do processo para conseguir um objetivo ilegal, esta pessoa será condenada por litigância de má-fé. Pessoal, falta um minuto para encerrar a aula. Falta um minuto, o Matheus disse aqui, já presenciei o caso concreto do divórcio, né? Infelizmente, já presenciei também, Matheus. Vou encerrar aqui e mando o link para vocês em um minuto.